Olá, alunos do 8º ano. Vamos iniciar o estudo da semana 3 do PET 7, unidade temática, configurações do mundo no século XIX e o objeto de conhecimento, nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias. Uma nova ordem econômica, as demandas do capitalismo industrial e o lugar das economias africanas e asiáticas nas dinâmicas globais. Os Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX, o imperialismo europeu e a partilha da África e da Ásia. Pessoal, a Guerra de Secessão, ela iniciou bem antes dos conflitos armados. Ela inicia em 1845, quando os Estados Unidos, ou 13 colônias na época, quando os Estados Unidos começam a empreender uma política de domínio de novos territórios e domínio de territórios que, por exemplo, já pertenciam ao México, certo? A partir disso, nós temos a anexação de territórios no ano de 1848 da Califórnia, Novo México, Arizona, Utah, Nevada, Wyoming e parte do Colorado, e do Alasca, que foi comprado da Rússia. Os novos territórios, na opinião dos deputados sulistas, deveriam e poderiam receber a escravidão como forma de trabalho, enquanto que os deputados do Norte não concordavam com essa teoria. Acreditavam que os novos territórios deveriam usar de trabalho livre e garantir a melhoria e o progresso do país a partir desse trabalho livre. Além disso, haviam também a fixação de taxas alfandegárias que deixavam insatisfeitos os sulistas, pois eles cultivavam do algodão que era vendido à Inglaterra, enquanto os empresários do norte, eles faziam uma industrialização que era voltada para o mercado interno. Então, algumas taxas alfandegárias não recaíam sobre o norte como recaíam sobre o sul. E a partir disso, então, havia essa insatisfação daqueles fazendeiros escravocratas do sul com relação ao norte. Nós temos aí dois tipos de organização econômica e dois tipos de ideologias, O sul escravocrata, com uma agricultura bem organizada e de exportação, enquanto o norte, que apoiava, que buscava a liberdade de comércio e a industrialização ainda estava nascente naquela região, mas já fortalecida. A partir disso, o sul tinha a maioria no Congresso norte-americano e em 1854 aprovou a Lei Kansas-Nebraska. Essa lei dizia que todo o colono que dominasse novas terras poderia implantar a escravidão se quisesse ou não. Ele escolheria a forma de trabalho que ele determinaria dentro de suas terras. A partir disso, ocorreu um conflito entre aqueles deputados nortistas com os sulistas, que disseram que as leis se dobraram sob as determinações daqueles escravocratas. O Kansas, então, foi o estado palco do início das lutas armadas, gente? E aí, com o passar do tempo, nós temos o Sul se organizando e Lincoln, então, surge no ano de 1861, tendo ganho as eleições presidenciais do ano de 1860, e aí ele foi visto pelos sulistas como um abolicionista radical. A partir disso, os sulistas se organizam, então, em busca de uma independência, e aí montam a Confederação dos Estados da América, que era formada por Mississippi, Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana e Texas. O presidente dessa confederação foi o candidato à presidência que perdeu para Lincoln, Jefferson Davis. E a partir disso, gente, iniciou ali uma disputa armada entre sulistas
e aqueles integrantes do norte dos Estados Unidos. Os sulistas seguraram essa disputa armada enquanto puderam para ver se os estados do norte reconheciam a independência daquele grupo. Porém, né, gente, no ano de 1861, o Lincoln aprova a Lei do Confisco, que era a expropriação de qualquer terreno que fosse utilizado para apoio dos Estados Confederados nos Estados Unidos. Com isso, né, gente, começa uma perda de posição, né, do Sul, que acabou perdendo um pouco de possibilidades dentro dessa guerra, mas continuou firme com algumas vitórias. E em 1862 foi aprovada outra lei para desencorajar qualquer um de apoiar o Sul, que foi a lei do Homestead Act. Essa lei, ela definia que aquele colono que não apoiasse os estados do Sul, maior de 21 anos, ele poderia ter acesso a uma propriedade de terra no Oeste, certo? A partir disso, enfraquece um pouco mais a popularidade do Sul frente a essa guerra de secessão. Porém, né, até 1863, houveram as disputas com as vitórias do Sul, mas quando o Sul tentou invadir o território da Pensilvânia, ele foi derrotado pelo exército da União dos Estados Unidos, né, gente? Aí, a partir disso, há uma conquista sucessiva de terras e também, né, o Lincoln veio com algumas legislações que proibiam o comércio com os confederados e bloqueavam os portos. Assim, houve o desabastecimento dos estados do Sul. Então, o exército ficou faminto e a população também em uma penúria social muito grande. E aí, gente, o conflito termina só no ano de 1865, quando o general Lee, que era o líder do exército sulista, se rende ao general Ulysses Grant em Appomattox, na Virgínia. A Guerra de Secessão, ela deixou na sociedade norte-americana muitas mortes. Vem por aproximadamente, 625 mil soldados mortos por causa dessa guerra, E ao todo, entre civis e soldados, nós temos 970 mil pessoas vítimas da Guerra de Secessão. É o maior número da história de mortes e baixas de soldados em todas as guerras que os Estados Unidos já enfrentou até hoje, certo? E acaba totalmente a escravidão a partir da Guerra de Secessão, no ano de 1865, com a 13ª emenda da Constituição. E aí, essa emenda assegura aos negros a liberdade e a possibilidade, independente da sua condição. Então, todos os negros eram vistos como iguais na sociedade norte-americana perante a lei, graças a essa 13ª emenda da Constituição. Porém, os sulistas não concordavam com a libertação dos escravos e, a partir disso, foram formados grupos que acabavam perseguindo negros, a Ku Klux Klan e também o White League. Esses dois grupos acabavam perseguindo, mutilando, matando, entre outras atrocidades feitas contra os negros para mostrar a sua contrariedade, certo? E até hoje há uma desigualdade social nos Estados Unidos por causa também dessa falta de acordo, da população e de visão de que todos são iguais. Após a Guerra de Secessão, o Norte se instaura como um fortalecido por causa da sua industrialização, por causa do seu regime de trabalho de mão de obra livre, E a partir disso há um impulsionamento da economia do Norte, também a ampliação, dos territórios, do domínio desses territórios para o Oeste. A partir disso, gente, nós temos a dizimação das populações indígenas, pois nos Estados Unidos não foi tentado nenhum contato pacífico, nem mesmo para
servidão dos indígenas aos brancos. Foi feita mesmo a dizimação desses povos dentro dos Estados Unidos e a perseguição deles. E, gente, os Estados Unidos pegam duas costas marítimas, né? De uma costa a outra foram implantadas ferrovias que garantiram a integração da sociedade leste e oeste norte-americana, né, gente? E havia também, a partir desse momento, né, dos anos 1870, uma propaganda sobre as boas possibilidades que os colonos e imigrantes teriam nas terras norte-americanas. Mas se a gente for pensar, esses colonos, né, acabaram até mesmo naquela época começando a sofrer com a chamada xenofobia, né, que é o preconceito contra aquele que é imigrante, e até hoje há esses traços dentro da sociedade norte-americana. Portanto, que todos que imigrantes que vão aos Estados Unidos, não todos, porque às vezes ocorre daquela pessoa ir mesmo para trabalhar em uma empresa, ter uma qualificação para isso. Mas a maior parte das pessoas que vai aos Estados Unidos, ela é submetida a trabalhos domésticos ou então a trabalhos considerados inferiores na sociedade. E há o preconceito contra esses imigrantes pelos moradores dos Estados Unidos, com medo de eles tomarem os seus empregos naquela sociedade, né? E aí, gente, até hoje nós temos consequências, né, dessa xenofobia. Até hoje nós temos exemplos de xenofobia, de preconceito contra imigrantes ou até mesmo pela cor da pessoa dentro dos Estados Unidos, né? Ele não é o país ainda de total integração. E, por exemplo, né, um ataque xenófobo que é grandioso e que assim, ó, deixou o mundo estarrecido, eu acredito, é a questão do presidente norte-americano Donald Trump, que prometeu a construção de um muro separando os Estados Unidos do México, né? E aí, a partir dessa construção, o que faria? Faria essa separação física e o impedimento da entrada de novos imigrantes, porque o México, gente, ele é um ponto de entrada de imigração ilegal para os Estados Unidos. E aí o Donald Trump prometia, né, o fim dessa imigração ilegal, fazendo com que muitas pessoas tivessem votado nele, né, e acreditassem que essa seria a solução, às vezes, para crises econômicas que o país vivia. Pessoal, eu espero ter sanado as dúvidas de vocês e aguardo as respostas no e-mail. Até mais!